E aqui direto da COP27, eu tenho o prazer de anunciar que nós vamos entrevistar o professor Roberto Rodrigues, coordenador da FGV Agro, que sabe tudo e mais um pouco sobre esse assunto. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pela atenção. Bom dia a todos vocês. Professor, vamos começar aqui com a expectativa da COP27, que tem o atual governo presente, tem a iniciativa privada em peso aqui e agora a presença do novo governo com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre essa expectativa. Bom, desde a COP26, o Brasil apresentou uma série de projetos interessantes e assumiu compromissos relevantes em relação ao desmatamento da Amazônia, diminuição do desmatamento e também redução de emissões de gás de efeito estufa, sobretudo de metano, por causa da pecuária bovina. Os dois compromissos foram assumidos lá atrás e estamos procurando cumpri-los da maneira possível. Agora, o que vem pela frente é muito mais importante, que a COP agora vai definir o mercado de carbono, como é que vai ser a métrica do mercado de carbono, que vai tomar conta desse processo todo, que terá um papel fundamental para a agricultura brasileira. Então, estou muito expectativa favorável em relação ao que vai acontecer aí em Sharm el-Sheikh, no Egito. Quanto à chegada do futuro presidente da República, sobretudo porque ele estará acompanhado de pessoas muito ligadas à área ambiental, como a ex-ministra Isabela Teixeira, a expectativa também é muito positiva, porque há uma imagem negativa em relação ao Brasil desse segmento. A gente espera que as coisas sejam modificadas positivamente. Professor Roberto Rodrigues, bom dia. Aqui é a Thaís Freitas. Queria perguntar para o senhor qual é a expectativa hoje do mundo agro em relação à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, terceira gestão dele à frente da presidência do Brasil. Pergunto isso, professor, até porque a campanha teve ali momentos de pé de guerra, não é? Entre o então candidato Lula e os empresários do agronegócio. Isso ficou para trás? Oi, Thaís, bom dia. Bom dia. Thaís, olha, o agronegócio brasileiro hoje representa 27% do PIB nacional, gera 20% dos empregos. Com a precipitação da digitalização no campo, o agro empregou muita gente jovem com salários maiores. Então, não só não desempregou, como melhorou a massa salarial do setor. E terceiro ponto, é o setor responsável pelo saldo comercial positivo do Brasil há muitos anos e os sem. Eu acho que a gente vai refazer aqui a ligação com o professor Roberto Rodrigues, coordenador de agro da FGV, porque tá dando umas interrupções na ligação com ele, né? E a gente já volta com ele aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Enquanto isso, deixa eu devolver para a Sônia Blota, que está no Egito acompanhando a COP27, porque, Sônia, são questões que são absolutamente interligadas, não é? Agronegócio, o potencial do Brasil de se transformar no maior fornecedor de alimentos do mundo, a gente já está perto disso, e as questões ambientais também, né, Sônia? Aí você tem toda a razão, porque justamente o que se discute aqui nos painéis é que o Brasil está com a faca e o queijo na mão. Primeiro, está tentando fazer uma política externa agora, nessa transição, acenando mais para o mundo, né, no que a gente chama de multilateralismo, num agro que é absolutamente consagrado no mundo inteiro, diante de uma crise energética e uma crise alimentar que o mundo vem assistindo, especialmente quando a gente fala da guerra na Ucrânia, né, que está deixando a Europa aí completamente preocupada com essas questões. Então, o Brasil pode ter a solução para todas as questões complicadas que o mundo passa hoje. E o Brasil é um país rico, é um país de energia limpa, é um país que tem que se colocar, especialmente na questão alimentar, porque assim, a natureza nos privilegiou demais, tanto com a nossa localização geográfica, quanto com tudo que essa terra maravilhosa produz, e o mundo sabe disso. E com a tecnologia que o agro brasileiro vem apresentando e se destacando no mundo,
temos tudo para tomar a frente de todas as decisões das principais mesas de negociação do mundo. Então, é justamente isso que se discute com essa grande delegação brasileira que está chamando a atenção, que é um show à parte aqui na COP27. Nós temos o atual governo, nós temos o futuro governo e nós temos uma iniciativa privada em peso por aqui, incluindo, agora falando de governo, no poder público, a gente pode incluir os governadores, porque cada governador de estados onde o agro dá certo está por aqui, estão ouvindo, estão nas mesas de negociações. Então, o Brasil tem tudo para sair maior dessa COP27. Professor Roberto Rodrigues de volta conosco aqui no Jornal Gente. Professor, eu refiz a ligação no momento em que o senhor falava sobre a composição hoje do mundo do agronegócio, também com muita gente jovem atraída pelos salários mais altos, né, professor? Exatamente. O que eu estava dizendo é que o agronegócio representa uma parte importante e também na área social para os empregos gerados pelo setor. De modo que um setor dessa importância econômica e social não está desprezado por nenhum governo. Desprezar esse setor será dar um tiro no pé. Mas eu estou muito esperançoso de que o setor tenha o tratamento que mereceu de governos anteriores, também o próprio governo Lula, no seu primeiro mandato, sobretudo. Então, tenho muita esperança que o setor ganhe um destaque maior na área internacional. O que falta, na opinião do senhor, professor? Quando a gente começa um novo governo, a gente olha ali com olhos diferentes, né? O que não foi feito até agora e pode ser feito? O que falta para o agronegócio brasileiro, que hoje já está nessa condição tão privilegiada em relação à economia mundial, dar um salto a mais? Eu acho que faltam basicamente 3 pontos, Thaís. O primeiro ponto é acordos comerciais. O Brasil, como foi dito na gravação anterior, tem um papel a jogar muito grande, seja na segurança alimentar planetária, seja na questão energética, seja também na questão da mudança climática. Pontos, o agro tem um papel grande a desempenhar. Esse grande papel a desempenhar implica, obviamente, aumentar a produção e exportar mais, participar mais do mercado. Participar mais do mercado implica acordos comerciais. Nós falamos de mais acordos comerciais com grandes países consumidores, os asiáticos, China, Índia, Oriente Mediterrâneo, ainda na Ásia, Filipinas, Malásia, são grandes países consumidores, os quais devemos ter acordos comerciais por mais, para garantir o impacto do crescimento futuro do lado brasileiro. O segundo ponto é a questão ligada à tecnologia. O que nos trouxe aqui até hoje foi a tecnologia gerada no Brasil, basicamente tropicalizada, sustentável, dá uma condição notável de crescimento no Brasil. Vejam vocês as exportações, por exemplo. No ano de 2020, o agronegócio exportou 100 bilhões de dólares. No ano passado, 120. Esse ano, 140 bilhões de dólares. Qual é o país que cresce 20 bilhões de dólares por ano de exportações de agronegócio? Realmente é uma condição espetacular. Então, para isso, nós precisamos mais tecnologia, mais investimentos de formação de recursos humanos e novas formas de tecnologia, sobretudo com tendências de digitalização, da bioeconomia, da biotecnologia, que exigem fortes investimentos na pressão tecnológica. E o terceiro ponto é essencial para a competitividade. Não existe hoje no mundo espaço competitivo para quem não for sustentável na atividade produtiva. A agricultura brasileira é sustentável, todos sabem disso com enorme clareza. Não? Números por trás disso, fantástico. Um número para você. De 1990 até hoje, a área plantada com grão no Brasil cresceu 95%. E a produção cresceu 380%. 4 vezes mais. Que é isso? Tecnologia. Esse número já é generoso, mas tem o mais importante ainda. Hoje o Brasil planta em grãos por ano 73 milhões de hectares. Se nós tivéssemos a produção de 1990, é necessário mais 103 milhões de hectares. Colhemos a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 3 milhões de hectares. Foram preservados de desmatamento da produtividade. Isso é sustentabilidade na veia. Mas a imagem não mostra isso. Por quê? Porque há problema de desmatamento ilegal, de invasão de terra, de incêndios criminosos. A área nem sempre foi implementada para florestal, por exemplo, rigoroso até hoje foi implementado contra no país. Então são temas de legalidade que têm que ser cumpridos. É um papel
federal, dos governos estaduais, municipais e da sociedade como um todo. O Estado brasileiro tem que cuidar dessa questão das legalidades, fique ligada à realidade, uma mistura sustentável de fato. Muito bom. O professor Roberto Rodrigues, ex-ministro, coordenador da FGV Agro, falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes sobre expectativas para o próximo governo, COP27. Já fica o convite aqui, viu, professor? Quando estiver em São Paulo, para fazer conosco aqui o Jornal Gente direto do estúdio da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada. Marília, eu que agradeço. Um abraço a você.